Amados, deixem suas Bíblias abertas lá, 2 Coríntios, capítulo 6. Testemunhando sem medo, esse é o tema dessa mensagem. E eu levei um tempo para chegar à conclusão desse tema. Eu não sabia qual o tema colocar depois que a mensagem estava pronta. E comecei a puxar da cabeça os princípios, as aplicações necessárias para esse contexto. Aí lembrei do primeiro livro que eu li, num acampamento lá da nossa igreja no Rio de Janeiro, onde o pastor Hélio Rodrigues Martins, ele levou esse livro para que fosse estudado no acampamento. E o livro se chamava Testemunhando Sem Medo. Ele ia tão na direção do que o apóstolo Paulo fez durante a sua vida, em particular neste duro contexto da igreja de Corinto, onde ele foi tão afligido, quando ele foi tão pressionado a ser mais light, a abrir mão de convicções fundamentais, essenciais, à vida cristã e aos fundamentos do Evangelho, para que todo mundo, então, pudesse encontrar nisso um denominador comum, né? Um Evangelho que não partisse, um Evangelho inclusivo, que é o que está na moda, inclusive, hoje, né? Mas o Evangelho bíblico, o Evangelho da cruz, o Evangelho que nós temos aprendido, o próprio Senhor Jesus disse que ele não estaria ajuntando, a não ser o seu povo para o reino, mas terrenalmente estaria separando, estaria causando conflitos, porque alguns não iam querer o Evangelho na sua integridade, porque teriam que abrir mão do seu eu, teriam que abrir mão dos seus achismos, da sua religiosidade que satisfazia tantos naqueles dias, o fato de ir à igreja, o fato de ter uma identidade, uma identificação religiosa, judeus, fariseus, saduceus, dava um status que para muitos isso era tão suficiente, um evangelho que humilha, um evangelho que nos leva à condição de perceber que não somos nada diante de um Deus poderoso, soberano, que decidiu amar pecadores, por isso, então, entregou o seu Filho, caso contrário, estaríamos completamente perdidos. Esse tipo de evangelho, onde eu não tenho um local de destaque, não era desejado, não era desejado. E esse testemunhando sem medo, ele andava nessa direção e vai muito dentro do contexto que está acontecendo aqui, na segunda carta, na primeira também, mas aqui na segunda, nesse versículo, nesse capítulo 6, eu não poderia ter tido, pela bondade de Deus, um insight que tivesse mais a ver com o conteúdo dessa mensagem. Vamos ler, eu vou ler os versos 1 ao 13 e depois nós vamos orar. Acompanhe na sua Bíblia. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas
eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos, por enquanto, parar por aqui e vamos orar agora. Pai amado, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua palavra que dá o norte para a nossa vida, tua palavra que é o motivo, ó Deus, precisa ser o motivo desse ajuntamento. Recebemos do Senhor o que precisamos para uma vida digna, santa, conformada com a tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a ter isso na cabeça agora. Este comprometimento de adoração ao Senhor, te ouvindo o que o Senhor tem a dizer, porque o Senhor é o dono, é o pastor, é o Senhor da nossa vida e desta igreja. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não dá para falar do capítulo 6 sem dar uma andadinha para trás e relembrar um pouco do que falamos domingo passado. Domingo passado? Domingo passado foi o pastor Paulo, né? Domingo retrasado. As duas últimas frases do capítulo 5 vai nos dar o pano de fundo para a gente poder compreender direitinho os versos do 1 ao 13. Só para lembrar, inicialmente o verso 20, e é mais o final do texto, né? O apóstolo Paulo diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, verso 20 do capítulo 5, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Agora, o texto que eu quero realmente que a gente comece a tê-lo como um cenário para o que está por vir. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amados, como é que pode o apóstolo Paulo pedir para as pessoas de uma igreja, que são a princípio crentes, que se reconciliem com Deus? Pedir para o crente para se reconciliar com Deus, já que a reconciliação é o resultado da salvação na vida de pecadores perdidos. Como pode isso? Se nós pensarmos um pouco, veremos que a resposta não é tão difícil. Porque como é que a gente pode presumir que todo membro da igreja é salvo? Ou todo membro de igreja é salvo? Todo frequentador de igreja é salvo? Como nós podemos presumir isso? Mais especificamente no nosso texto, como é que nós podemos presumir que todo membro da igreja de Corinto é salvo? Especialmente à luz de tudo que estamos ouvindo desde a primeira carta. Pessoas com problemas doutrinais sérios. Pessoas com problemas morais, que o apóstolo Paulo já expôs aqui no decorrer das mensagens que temos pregado. Amados, apenas estar na igreja de forma alguma faz de você ou eu uma pessoa salva por Jesus Cristo. Eu acho que nós intelectualmente sabemos disso. A dificuldade está na gente realmente levar isso a sério, ter esta compreensão de que isto é um fato e não uma frase de efeito, é um fato. O que salva é nós confiarmos na morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar. Lá no verso 21 vai dizer o quê? Para que nele, em Cristo, nos tornemos justiça de Deus. A única forma de Deus olhar do céu e ver a justiça dele em mim é se ele me enxergar através das lentes do sangue de Jesus Cristo. Caso contrário, vir à igreja há 50 anos, há 100 anos, não resolve o teu problema de pecado. Se Deus não te enxerga do céu como supremo juiz através das lentes do sangue de Jesus Cristo, nossa frequência não muda a nossa história diante de Deus. Continuamos como pecadores culpados, merecedores da ira do Senhor. Mas enquanto a gente vê aqui nos versos 20 e 21, o que está sendo dito aqui, está sendo dito a pessoas perdidas, não crentes dentro da igreja, os dois primeiros versículos do capítulo 6, esses não. Esses aí são bem dirigidos àqueles que são realmente pessoas salvas. Aqui os crentes no verso 1 do capítulo 6 estão sendo exortados a não receberem em vão a graça de Deus. Essa expressão em vão
ela diz respeito a qualquer atitude que não está produzindo o resultado pretendido. Qualquer coisa que eu faça que não é um reflexo do objetivo de Deus ter me dado o seu Espírito quando fui salvo. Se aquilo que eu estou produzindo não está indo de encontro a isso, eu creio que está dentro desse sentido a exortação do apóstolo Paulo a que aqueles crentes não tenham recebido em vão a graça de Deus. Eu creio realmente que o apóstolo Paulo está falando aqui do perigo que os crentes coríntios enfrentam de ter começado bastante bem a vida cristã e depois serem desviados por todo tipo de falácias, que houveram tantas lá no contexto de Coríntios, vocês vão lembrar bem se lembrarem as mensagens de 1 Coríntios. Tanta conversa daqueles que se julgavam superiores, se julgavam argumentados, enfim. Esses que foram literalmente desviados do modo que em suas posturas de vida, em decisões que já tinham tomado antes, em suas vidas como crentes, deixando eles aquém do que a graça de Deus tinha por objetivo produzir neles. Amados, assustadoramente isso é mais comum do que deveria ser. Na verdade, isso não deveria ser comum de forma alguma, né? Mas quantos nossos ouvidos estão atentos a qualquer tipo de voz? É interessante que Jesus diz que nós reconheceríamos a sua voz. Mas quando estamos tão ávidos de ouvir qualquer coisa, sempre haverá alguém que vai falar o que eu quero ouvir. Se nós estamos dedicados, decididos a ouvir o que Deus tem a nos dizer e tem nos dito pela sua palavra, nós vamos ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas são indispensáveis na nossa vida e nos fazem crescer na graça. Mas o contrário faz com que a gente simplesmente tenha recebido a graça em vão. Todos os privilégios espirituais que envolvem a salvação, a obra de Cristo em nosso favor, parece que eles ficam meio soltos, sem propósito. O texto de Gálatas, capítulo 5, verso 7, diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Amados, é o mesmo contexto que está acontecendo aqui aos Coríntios na segunda carta. É a mesma situação. Aqui o apóstolo Paulo está dando aos Gálatas o mesmo tom, o mesmo peso de aviso que deu lá para os crentes coríntios. Legalistas fariseus estavam infiltrados no meio da igreja de Corinto, supondo então que o judaísmo deles os tornava superiores. Já vimos isso em todo o decorrer aí da sequência de 1 e 2 Coríntios. E aqueles crentes ali que ouviam Paulo e a mensagem da cruz eram meros gentios que estavam ouvindo migalhas quando poderiam estar com tanto mais status e poder se estivessem seguindo então a corrente daquele grupo que se julgava tão superior. Amados, a história se repete no decorrer da história. Já disse isso para vocês em outras ocasiões. Uma das coisas que me aflige é quando um crente que não tem uma vida devocional intensa, um relacionamento intenso com as Escrituras, ele vai para todos os lados, liga a televisão, tem 3, 4 falando alguma coisa, e de 3, 4 alguém vai falar alguma coisa que eu quero. Liga o rádio, tem 5, 6 falando alguma coisa que de alguma maneira vai atingir a minha necessidade, seja verdade ou não. Espiritualizou, botou a música por trás e disse que é de Deus, eu estou indo. Infelizmente, a palavra de Deus, para aquele que não tem um relacionamento vivo com Cristo, não é suficiente. Muitas vozes surgem em nossos ouvidos. E se não temos esse relacionamento de fidelidade com Deus e com a sua palavra, vamos ouvir aquela que mais atender os nossos interesses. Por mais espiritualizados que pareçam. Que época que estamos vivendo, olhando o que Paulo vivia, é um trecho, numa sequência extremamente sistemática, de versículo por versículo, como Deus permite que isso chegue no nosso ouvido agora de uma maneira tão oportuna. Paulo está exortando os crentes coríntios aqui a prosseguirem em direção ao objetivo para o qual eles foram salvos. Prossigam crescendo na fé,
prossigam dando um testemunho de Cristo a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Ocupem suas mentes com as verdades espirituais que você conhece para você. Ocupados, amados, se estivermos ocupados realmente com uma vida santificada, não teremos tempo para dar ouvidos a conversas fiadas. Mas a ocupação precisa ser com uma vida santificada. Caso contrário, tem tempo para tudo, para uma mente espiritualmente despreparada. Aqueles coríntios que estão ali perdidos dentro da igreja, eles precisavam ser salvos, precisavam de salvação. Eles precisavam ser reconciliados com Deus. E aqueles que estavam salvos precisavam crescer em unidade e maturidade. São as duas realidades, não existem outra. Não existe outra na realidade da vida da igreja. Pessoas dentro da igreja não salvas ainda, totalmente possível. E pessoas crentes que precisam estar ocupadas com crescer na graça e na maturidade espiritual. Se nós nos abraçamos a outros alvos, perdemos o propósito de igreja e começamos a parecer muito como uma sociedade de amigos ou clube. Se aqueles crentes não agissem assim, dessa forma como o apóstolo Paulo vem orientando como pano de fundo nos versos 20 e 21 do capítulo 5, eles teriam recebido a graça de Deus em vão. Mas, pastor, a pessoa ouviu e não creu, recebeu a graça? Recebeu, ele não creu. De graça Deus deu. E ali naquele momento, por suas necessidades e interesses, Deus soberanamente decidiu que ele continuaria abraçado com os seus interesses. E aqueles que deram ouvido, soberanamente ouviram e creram. Continua da mesma forma, não mudou não. Aqueles crentes estavam ali sendo salvos pela graça de Deus, pelos seus pecados, mas também estavam falhando, fracassando em alcançar a meta de sua salvação pela graça, que é crescer em unidade e maturidade. Desperdiçamos a graça de Deus quando nos ocupamos com outra coisa que não seja crescer em unidade e maturidade. Aí o apóstolo Paulo cita, os encorajando, o texto de Isaías 49, verso 8, acompanha aí. No verso 2, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amados, para aqueles genuinamente salvos, a graça, sem dúvida alguma, não foi dada em vão, porque na luta pela unidade na fé e pela maturidade espiritual, Deus promete que haverá um tempo favorável. Os crentes desfrutarão, sim, da salvação em Cristo, e todas as bênçãos espirituais para aqueles que permaneceram lutando, acrescentando a sua salvação, a unidade no Espírito e a maturidade espiritual, desfrutariam plenamente de tudo que Deus tem reservado para os seus. Esse prometido dia que o apóstolo Paulo diz para os coríntios, amados, já chegou. Chegou em Jesus Cristo. Chegou em sua obra em favor do pecador arrependido. Nós já dispomos de tudo que precisamos para poder, então, desfrutar deste dia favorável. Fomos socorridos, sim, no dia da nossa necessidade, quando Cristo foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Qualquer outro objetivo e alvo em nossa vida cristã nos desvia dos objetivos da graça que nos foi dispensada quando fomos salvos. Temos todos os motivos para trabalhar diligentemente, sabendo que o nosso trabalho, as lutas, sofrimentos por um testemunho sem medo. Um testemunho sem medo, amado, vai trazer aflições, sim. Certamente vai, mas nada disso vai ser em vão. Não temos nenhuma razão para desistir, nos abater, deixar de cumprir o propósito para o qual fomos salvos, porque temos todos os motivos para continuar nosso relacionamento com Cristo, porque sabemos da obra consumada de Cristo na cruz em nosso favor. Há esperança. Amém? Então, no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito.
Amados, esse texto é o motivo do tema dessa mensagem, como eu já disse, mas esse texto bem especificamente me levou para este insight lá, mais de 30 anos atrás, testemunhando sem medo. E fica explícito aqui nesse texto os cuidados que o apóstolo Paulo tem com o seu proceder, com a sua vida cristã, para não causar, então, impedimento à pregação do Evangelho. Mas é muito importante nós entendermos o que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui. O que está dizendo está claro. Mas certamente é indispensável entendermos o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que ele evita confrontar os incrédulos e quem quer que seja com os fundamentos do Evangelho. Ele não está nem um pouco preocupado com ganhar a eleição ou ter maioria ou coisas afins. Ele vai pregar o Evangelho da maneira que o Evangelho tem que ser pregado. Isso vai incomodar alguns e vai alegrar muito outros. Ele não tem nenhum constrangimento disso. As pessoas não chegam à fé por meio de bajulação, meus irmãos, ou apelos para os seus egos. Você é tão bom, só falta Jesus. Quanto de nós já fizemos isso evangelizando? Você é tão bom, só falta Jesus. Não é um evangelho, isso não é o evangelho de Cristo. Isso é uma bajulação inútil, porque não contribui em nada para a pessoa perceber que é pecador e precisa, então, de Jesus Cristo. As pessoas chegam à fé quando são humilhadas pelo amor de Deus, quebrantadas pela graça inexplicável. E aí eu percebo que eu sou totalmente carente do favor de Deus, eu não posso, por meus méritos, conquistar nada que foi feito na cruz, a não ser pela graça divina. Paulo não tinha nenhum constrangimento de fazer isso. Paulo não muda o Evangelho para torná-lo mais atraente, para não ter problemas, para não ter dificuldades com pecadores perdidos ou não. Ele vai lá em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10, condenar mesmo, veementemente, qualquer um que distorça, diminua os fundamentos, as verdades fundamentais do Evangelho. Depois disso, então, depois dessa introdução, vai começar o desenrolar, bem objetivo, desse testemunho sem medo. Nos versos 4 a 10, temos uma lista dos seus sofrimentos por causa de Cristo. Eu quero reler com vocês, do 4 ao 10. Ao contrário, como servos de Deus, por causa desse testemunho sem medo, recomendamos-los de todas as formas. Como? Como um superstar, um pregador que é super adulado, super bajulado, super amado. Não, ele se recomenda da seguinte forma: em muita perseverança, em sofrimentos, por causa do testemunho sem medo, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, e uma série de comentaristas afirmam, concordam que esse jejum aqui, que a gente tende a dar uma super espiritualizada, puxa, ele ficava em jejum orando, eu creio que ele até também o fazia, mas aqui é fome mesmo, em situações de prisão, em situação de afastamento da sociedade, por não poder entrar em algumas cidades para não ser preso antes da hora. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. Ele se recomenda por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele se recomenda assim. Ele se recomenda com esta lista que envolve um testemunho sem medo, como todas as áreas que ele tem experimentado na sua vida, por perseverar naquilo que ele crê, em qualquer circunstância, por crer que esse dia favorável chegou, por crer que tem pessoas dentro da igreja de Corinto se vestindo de crentes mais ímpios, por crer que tem pessoas dentro da igreja de Corinto que estão abrindo mão da salvação, da graça da salvação, porque não estão buscando a unidade, a maturidade, mas estão com as suas mentes desviadas do objetivo da sua salvação. Ele diz, então, como ele se recomenda realmente,
com todas essas verdades lidas aqui? Eu creio que a maioria de nós sabe, já passou. Os mais novos eu creio que até não. Mas nós que já andamos um pouquinho mais na vida, nós já experimentamos o que é sofrer e sabemos que sofrer não é bom. Mas o diferencial nesse texto é que nós podemos ver do que é feito um crente piedoso. Como? Pelo modo como ele sofre. É dessa forma que a gente tem a percepção do que é um crente piedoso. A última parte da lista aqui dos versos 6 e 7, ou nos versos 6 e 7, contém aquelas qualidades que marcam aquele crente piedoso, como o apóstolo Paulo, seus cooperadores, que estão ali identificados com Cristo. Marcas que todos nós deveríamos ter como crentes. Marcas que deveriam, não são apenas dos apóstolos ou ali daqueles crentes piedosos que estavam cooperando com Paulo no ministério. Não, são marcas de quem foi salvo. Eles são guiados, versos 6 e 7, são guiados pela palavra de Deus, capacitados pelo poder de Deus, habitados pelo Espírito de Deus, caracterizados, definidos, identificados pelos frutos da piedade como pureza, conhecimento, paciência e bondade. Amados, isso nos identifica. Você é identificado por essas virtudes? Porque Paulo está se recomendando assim aos crentes. Crentes genuínos como o apóstolo Paulo e aqueles que estão com ele ali manifestam sua semelhança com Cristo, demonstrando essas virtudes, não quando estou com o salário direitinho, estou com o meu emprego, todo mundo me elogiando no trabalho, está tudo dando certo. Não, essas virtudes, é bom que você tenha essas virtudes no bom tempo também, mas essas virtudes precisam ser identificadas no tempo ruim. Isso é visto em você nos dias ruins? Eu creio que esses crentes aqui, que o apóstolo Paulo está se recomendando, não deveriam suportar apenas suas aflições, não as aflições dessa forma, não. Eles deveriam responder a tudo que foi dito aqui, responder como crentes. Não é apenas dizer, não, tem que fazer alguma coisa. Não, é responder como crentes diante das aflições. Não tinha apenas que suportar as aflições, tinham que responder como crentes transformados, identificados com Cristo. Mas eu preciso lembrar também a metade do verso 7 e o verso 8, e aqui estão os meios pelos quais Deus age para com os seus servos fiéis. O texto diz, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros. Amados, as armas que esses homens aqui, o apóstolo Paulo e seus cooperadores empregam, ele define aqui de armas da justiça. A gente pensa, puxa, Deus então deu um raio celestial lá para Paulo, que ele botou para quebrar, e as coisas aconteciam então, porque ele mesmo em situações tão terríveis, ele tinha as armas de ataque, de defesa, seja quando ele era honrado, seja quando ele era desonrado, por difamação, por boa fama, quando ele era chamado de enganador, mesmo sendo verdadeiro, então Deus dava um raio na mão dele. É isso que nós vemos na Bíblia? É dessa forma que nós encontramos essas armas da justiça nas mãos de Paulo e daqueles que perseveraram na fé? É claro que não. Deus manifestou a sua glória através desses homens, sem dúvida, muitas vezes, dando um testemunho vívido da legitimidade de seus ministérios, do seu apostolado, da sua fé. Depois, se você quiser ler 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4, você vai ter mais informações sobre isso. Mas Deus também usou seus homens fiéis em situações que estão muito longe de serem gloriosas, de darem ibope. Deus usou os seus em situações extremamente controvertidas, humanamente falando, como desconhecidos, verso 9, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Te lembrar do apedrejamento de Estevão.
apedrejamento de Estevão, um servo extremamente fiel, estava muito longe de ser alguma coisa gloriosa. Mas qual foi o impacto que trouxe aquele momento ali? De vergonha, de humilhação. Trouxe um impacto violento para o evangelismo naquela região ali. Atos 8, você vê isso. Ainda gerou a conversão de Saulo, em Atos 8 em diante, verso capítulo 9 também. A gente pega a prisão de Paulo. Como os oponentes do apóstolo Paulo usaram a prisão de Paulo para tentar difamá-lo, afirmando que ele era um cara reprovado, afirmando como é que um cara desse pode falar de Jesus, como meter o malho quando Paulo foi preso. Contudo, o seu aprisionamento, no primeiro momento, promoveu de uma forma... Primeiro momento não, né? Promoveu espetacularmente o Evangelho. Vai lá para Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 18. Vê as consequências do aprisionamento de Paulo. Foi no aprisionamento de Paulo onde ele passou muito tempo orando pelos santos e escrevendo cartas para eles, nas quais hoje se tornaram, uma boa parte delas, palavra de Deus. Onde está a honra em ser preso? Onde está a honra de ser difamado, atacado, ofendido? Mas os crentes fiéis, piedosos, não são de forma alguma aqueles que parecem sempre ter sucesso. São não. Ou que têm a aprovação das pessoas, mas são aqueles que são fiéis a Deus, que os usa na honra e na desonra, que os usa por causa da fidelidade desses homens a Cristo Jesus. Finalmente, eu quero agora ler os versos 11 e 13, como se fosse um apelo de um pregador do apóstolo Paulo, aqui no caso, cheio de esperança em Cristo, mas de um homem cansado. Ele diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Que gemido do apóstolo. Que gemido. Irmãos, o que o apóstolo Paulo escreveu em todo esse trecho é atestado em sua vida, que foi marcada por um testemunho sem medo. Não porque ele esperava recompensa humana ou terrena, de forma alguma, mas porque ele amava Cristo e testemunhar do Evangelho era, de fato, a sua maior alegria. Nós não estamos diante de regras, não estamos diante de listinhas de o que eu tenho que fazer para ser um bom crente, para ser um crente verdadeiro, para poder ter parte nisso, para poder ser assim, pastor. Não é isso que estamos aqui diante. Mas estamos diante, de fato, de um perfil de vida cristã, de um testemunho sem medo, de uma suficiência do Evangelho, de tal forma na vida destas pessoas, que, sem dúvida alguma, isso realmente identifica um verdadeiro servo de Deus. Com todas as frustrações, com todos os motivos de lutas e aflições que isso possa vir a impor, cheios de alegria em Jesus Cristo. Veja o que diz aqui, no primeira parte do verso 10. Entristecidos? Sim. Mas sempre alegres. Por quê? Paulo era um doido? Não, porque a alegria dele não vinha do que ele via, mas vinha do que ele cria. Por isso, é dessa forma que estamos diante de uma vida cristã autêntica, com todas as suas lutas, com todas as suas frustrações, cheios de motivos de alegria por causa de Jesus Cristo. Então, chegamos a inevitáveis perguntas para concluir. Será que essas marcas que estamos vendo aqui, de crentes piedosos, que envolvem um testemunho sem medo, será que isso aí é visto em nós? São marcas visíveis, isso nos identifica. Ou nos identificamos com essas marcas? Será que somos capazes de falar de nós e de nosso serviço na causa de Cristo, como fez o apóstolo Paulo e seus cooperadores? Por honra e por desonra. Precisando em alguns momentos estar com armas de defesa e armas de ataque, que é, sem dúvida alguma,
são as armas da justiça, com tudo isso junto, conhecimento, pureza, paciência, bondade, poder do Espírito Santo. Temos que nos perguntar seriamente se não podemos ser identificados assim, qual a causa disso? Onde está minha motivação? Onde está meu coração? Ali também está meu tesouro, lembra disso? Temos que realmente pensar o que eu vim fazer aqui hoje. Irmãos, o grande inimigo da humildade é a vaidade, o ego. E o nosso ego nos impede de, humildemente, confessarmos que temos pecado. A gente se abraça às nossas convicções só para não dar o braço a torcer. Mas Deus vem com bondade e vem com nós com a sua palavra, vem com exortação, com orientação, com discipulado, com pessoas nos ajudando a pensar biblicamente. A gente não fica ali a redir como se estivéssemos surdos. O nome disso não é surdez, não. O nome disso é vaidade. O nosso ego nos impede de humildemente confessarmos pecados. Não aqueles públicos, não. Mas aqueles privados que a gente sabe. Aqueles que nos escravizam e nos mantêm com uma vida cristã medíocre. E sem confissão de pecados não há santificação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Vocês têm me ouvido falar bastante sobre isso. Hebreus 12, 14. Amado, como nós seremos esse tipo de crente que nós vimos nesse texto hoje? Se o Evangelho de Cristo não nos humilhar diariamente, se eu todo dia, quando eu olhar, abrir meus olhos ou fechar meus olhos para orar, eu não enxergar aquela cruz, e aquela cruz dizer para mim, no primeiro lugar, você é pecador, mas enviei por você um Salvador. Se a minha mente imediatamente, quando eu fecho meus olhos para orar, não me reporta para Cristo Jesus, e a visão de Cristo não me faz ver o quanto eu sou capaz de desonrá-lo com o pecado, e então trabalhar por uma vida santificada, disposto, decidido e capacitado pelo poder de Deus a me libertar dos meus interesses, e humilhado me render aquilo que temos aprendido do Senhor e me deixar moldar e mudar pelo que temos ouvido e crido. Isso é o que eu chamo de nos deixar humilhar diariamente pelo Evangelho. Eu quero terminar. Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Mas eu quero terminar pedindo para nós lermos juntos, pedindo aos irmãos que leiam comigo. 1 Pedro capítulo 6, verso 6. Vamos ler juntos? Vamos lá. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu fiquei pensando nesse texto, num texto onde estamos sendo convidados a um quebrantamento diante do Senhor e do que Ele é. Aí vem a frase, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Eu poderia perfeitamente dizer, lance sobre Ele toda a sua vaidade, todo o seu ego, tudo que você usa para se auto-justificar, todos os seus argumentos. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando a gente se auto-justifica, não tem porquê estar preocupado com o fato de que Deus tem cuidado de mim. Eu me auto-justifico. Tenho sempre uma respostinha na ponta da agulha para poder me autossatisfazer. Mas quando a gente joga o nosso ego fora, nossas respostas religiosas e mecânicas prontas fora, e nos colocamos diante da cruz realmente como somos, pecadores completamente carentes da graça de Deus, que não nos foi dado em vão se diante dele nos arrependemos e nos quebrantamos e batalhamos pela unidade na fé e crescimento numa maturidade espiritual provida por Deus e pela sua palavra. Estamos caminhando, mas não sem a primeira parte desse versículo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo devido, te exalte, porque Ele tem cuidado de vós.
Vamos orar. Deus querido, Pai amado, é a Tua palavra, Senhor. Ainda que alguém possa dizer que foi o pastor Elcio que quis falar isso por causa disso ou daquilo, é a Tua palavra. E o pastor Elcio quis falar mesmo disso, porque foi isso que o Senhor me deu na sequência do texto da tua carta em 2 Coríntios. Isso é para mim, não é para ninguém mais. E se for para alguém, é por causa da Tua vontade. Eu desejo muito que seja para todos. Que todos nós possamos olhar agora para o nosso coração e ver, Senhor, eu preciso me identificar com esses homens da fé. Com homens como Paulo, seus cooperadores, que sem medo testemunhavam e sofriam coisas horríveis, mas cheios de esperança, cheios de alegria, porque eles olhavam para a cruz e não para aquilo que está ao seu redor, porque ao redor passa. Tudo que está ao nosso redor agora passa. Mas essa certeza que Deus tem cuidado de nós, que podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, medos, vaidades, podemos nos humilhar debaixo dessa poderosa e gloriosa mão, porque o Senhor tem cuidado de nós e no tempo devido nos levantará. Se é o Senhor quem diz, não é o pastor Elcio. Se é a Tua palavra quem diz. Ó Deus, em nome de Jesus, vai de encontro ao coração de cada um. Remove, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode remover. Traz, ó Deus, a alegria do Senhor, o desejo, ó Pai, de não estarmos desperdiçando a graça que recebemos e trabalharmos incansavelmente pela unidade e pela maturidade provida pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter essas marcas desses homens. Ajuda-nos a ter essas marcas, ó Pai. Sê com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe os desafios, as lutas. Em nome de Jesus, capacita, ensina. Ajuda-nos a buscar, ó Deus, essa vida biblicamente humilhada aos Teus pés. Nada de mais glorioso do que isso podemos desejar. Que o Senhor, no seu tempo devido, o Senhor nos levanta. Ajuda-nos, ó Pai, ser com cada um. Desafios de relacionamentos, trabalho, casa, escola. Ó Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui que ainda não entregou o coração a Jesus Cristo e agora está entendendo, ó Pai, que Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo teu pecado. Não é pelo teu jeitinho, não é pela maneira como você faz, não é pela sua inteligência, mas é unicamente porque Cristo decidiu amar pecadores. E você está entendendo que você é pecador e você quer essas identificações com essas verdades que foram aqui ensinadas. Se você quer receber Jesus como teu Salvador, está vindo aqui há um tempão e ainda não teve encontro com Cristo, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Reconheça que é pecador e receba da parte de Deus a salvação que vem do céu. Vem pela graça de um Deus maravilhoso que mandou Jesus morrer por você. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, por cada pessoa aqui, pelas pessoas que nos visitam. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos dirige, Senhor, durante essa semana. O Senhor sabe os muitos desafios de cada um. Dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Deus, a Tua provisão. Assim eu te peço, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Ao final, cumprimente seu irmão. Estarei à porta para cumprimentá-lo.